Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Aqui o professor Jefferson, Biologia, interpretando para Libras a Lígia. Mais uma aula de retomada, revisão, voltando ao conteúdo que foi trabalhado. Vamos lá, objetivos de hoje, gente. Olha só, ser feliz. Está chovendo, a chance de acabar os racionamentos de água, a crise hídrica no estado vai diminuir. Vamos retomar também os principais temas sobre membrana plasmática e também as organelas citoplasmáticas. Organelas sem membrana, a aula que eu dei lá com ribossomo, citoplasma, etc. E organelas com membrana, a última que nós tivemos. Fica atento a essa diferença. Estar com o caderno para realizar anotações. Então, você anotar o título do slide, os temas importantes que eu ponho a cada slide. Essas são as anotações que você precisa fazer. Desculpe ter adiantado aí. E, por último, utilizar os aplicativos e demais meios para tirar dúvida. Então, acesse o canal que a gente tem lá para assistir as aulas novamente, o site aulasparaná.pr.gov.br. Lá você tem todas as aulas de todas as disciplinas, de todos os anos e séries. Olha que interessante. O Google Classroom, para você se comunicar com o seu professor, fazer as atividades, clicar no link lá de confirmar presença de cada aula, isso é importante para o seu professor. E também acompanhar as atividades e comentar no chat lá do Aulas Paraná. Combinado? Presta atenção, não perde tempo. Vamos lá. Noticiazinha da aula de hoje. Gordura trans, cuidado com ela. Ali na imagem, 3 alimentos que são muito ricos nessa tal gordura trans. Bolacha recheada, está escrito biscoito ali, mas da onde eu venho, bolacha. Se você chama de biscoito, beleza. Batata frita, muito saborosa, rica em gordura trans. Sorvete, muito gostoso, rico em gordura trans. Estou dizendo para vocês, nunca mais comam isso? Não. Estou dizendo para vocês, prestem atenção o que tem em excesso ali, para que vocês não sofram os problemas pelo excesso dessa tal gordura trans. Olha aqui, ácidos graxos trans também estão relacionados com doenças cardiovasculares, coração e vasos sanguíneos, pois aumentam os triglicerídeos e o LDL, colesterol ruim, e diminui o HDL, colesterol bom. A professora Franciele trouxe para vocês, né? O LDL se acumula na circulação, o HDL retira esses acúmulos. Lembram disso? Volta lá nas aulas, usa as ferramentas. Os ácidos graxos com ligações trans, presentes na membrana celular, enfraquecem a estrutura da membrana e sua função protetora. Eles alteram a passagem normal de sais minerais e outros nutrientes pela membrana, e permitem que micróbios patogênicos, que causam doenças, e substâncias químicas tóxicas penetrem nas células com maior facilidade. O resultado seria menor resistência imunológica, com maior risco de doenças. Pessoal, a gordura trans é parte da membrana, mas o excesso de gordura trans é que prejudica o funcionamento da membrana. O transporte pela membrana diminui, a fluidez das proteínas transportadoras que se movem pela membrana diminuem essa fluidez, o acúmulo de gordura circulante no sangue é maior, e o sangue ele é líquido dissolvido em água, gordura circulante não dissolve, pode interromper a circulação. Então presta atenção nesses detalhes. Vamos revisar a estrutura da membrana para você lembrar melhor isso, certo? Primeiro aquele quiz para você anotar e responder. Bicamada, lipoproteica, mosaico fluido. Essas características são presentes em qual parte da célula? Letra A, membrana plasmática. Letra B, ribossomos. Letra C, citoesqueleto. Ou letra D, citoplasma. Eu já venho. Fácil, né, pessoal? Claro que a nossa membrana é o tema do que a gente está falando. Olha aqui, nessa imagem aqui, uma micrografia, uma imagem de microscópio eletrônico de transmissão,
aquele que os elétrons atravessam, vocês tiveram essa aula comigo. Aqui mostrando a membrana onde ela faz essas ondulações, que a Franciele explicou para vocês, que é para aumento de superfície. A membrana no mesmo comprimento, ela passa a ter uma superfície maior. E em volta disso, aqueles açúcares que identificam a célula, o glicocálice. Nossa, professor, mas está escrito diferente. Sim, essa imagem eu peguei de um site que tinha a língua base do site espanhol. Por quê? Pela qualidade da imagem, por ter o que eu precisava falar para vocês. Então não se preocupem com a legenda estar em outra língua. Certo? Seguindo, olha aí a nossa membrana. Aqui o modelo, isso não é uma imagem de microscópio, isso é um modelo feito em computador, que mostra a camada externa de lipídios, fosfolipídios, a parte com fósforo, a parte sem fósforo, a parte com afinidade pela água, hidrofílica, a parte sem afinidade pela água, hidrofóbica. Aqui a segunda camada, virada para dentro, interior da célula, exterior da célula, lado de fora, lado de dentro. Atravessando a membrana, proteínas transportadoras. Essas proteínas fluem, elas se movimentam. Gordura trans diminui essa movimentação. Sais minerais atravessam por canais como esse. Essas proteínas, elas perdem conformação com gordura trans, diminuindo essa fluidez de sais minerais. Olha só, né? Tudo, e não acontece em uma célula só, né? Acontece nas bilhões, trilhões que nós temos. Continuando, gente, o que temos aqui, ó? Esses azuis bem escuros são o quê? Glicocálice. São açúcares que são ligados a proteínas, chamado glicoproteína, que servem para a identificação da célula. Se você enxergar uma foto minha, você vai reconhecer que sou eu, tomara. Se o meu cabelo estiver no olho, eu puxo para o lado. Agora, como que uma célula reconhece se ela faz parte daquele organismo ou não? Está aqui, ó, é o glicocálice. É assim que o nosso sistema imunológico reconhece o que faz parte do nosso corpo ou não faz. Por essa estrutura. Seguindo a história. Transporte. A membrana é o porteiro da célula. Ela que vai controlar quem passa e quem não passa. Ela pode controlar através da abertura de um canal, ela pode controlar através de organelas internas da célula que atraem sais, expulsam sais. Vamos detalhar toda essa parte, relembrando, né? Você já viu. Mas ali na imagem tem um esqueminha para vocês, que é o quê? O transporte pode ser de duas maneiras, gastando energia, ativo, sem gastar energia, passivo. O passivo, que é o primeiro que nós vamos trabalhar, 3 caminhos. Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Qual a diferença entre os 3? Osmose, quem passa é o solvente. Pensa você fazendo um suco, certo? Esse seu suco vai ter aquele preparado em pó, que vende no supermercado, e a água. E você joga o preparado na água, para que o preparado se dissolva na água. Então a água é o solvente, e o preparado em pó, soluto. Combinado? Quando falamos de osmose, é o solvente passando de um lado para outro da membrana. Quando falamos de difusão, seja simples ou facilitada, é o soluto trocando de lado. Então, quando a água atravessa a membrana, osmose. Quando os sais, as proteínas, os açúcares, difusão. Depende do tamanho da molécula, não é possível fazer um transporte passivo. Vamos ver isso. Um exercício para vocês. Costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por uma membrana nuclear. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam um núcleo definido são chamadas de, letra A, autotróficas, B, heterotróficas, C, eucarióticas ou D, procarióticas. Anota, responde, eu já venho.
Pessoal, simplesinho, né? Quando o núcleo, o material genético, está envolvido por uma membrana só dele, essas células chamam-se eucarióticas. Então, membrana, pessoal, não está só por fora da célula. Dentro, ela também está criando outros espaços. Todas as células possuem membranas internas? Não. Só as eucarióticas. As que não possuem essas membranas internas, procarióticas. Isso é importante para nós, hein? Aqui um esquema mostrando uma célula eucariótica, por quê? Um material genético com uma membrana própria, organelas com membrana, retículo, Golgi, mitocôndria. Tudo bem? Olha lá, como exemplo agora, o que está dentro da célula, preenchendo ela, mas não é feito nem de membrana, nem de outras substâncias. Ele é o líquido de preenchimento celular, citoplasma. Dissolve substâncias que entram, armazena substâncias, então substâncias solúveis em água, ficam guardadas no próprio citoplasma. Então, alguns açúcares, alguns aminoácidos, fosfolipídios, ficam ali no citoplasma. Nucleotídeos para fazer DNA. O que mais que nós temos preenchendo a célula? Citoesqueleto. O esqueleto que segura a célula. 3 imagens para vocês do citoesqueleto. Essa aqui, ó, de fluorescência. Corantes fluorescentes, um microscópio de luz, próprio para luz fluorescente, né, com uma lâmpada fluorescente e um sensor que capta a imagem fluorescente, e a gente pode enxergar o citoesqueleto de uma célula. Aqui, imagem de microscopia eletrônica, de um desses fiozinhos, desses microtúbulos, no microscópio eletrônico. Esses microtúbulos, feitos lá de tubinhos de proteína. Tá bom? E aqui um esquema desenhado de como seria dentro da célula a função do citoesqueleto, que é qual? Sustentar o formato da célula e a posição das organelas. Se precisar mudar a posição das organelas, esse citoesqueleto se desmonta e remonta. Se precisar mudar o formato da célula, esse citoesqueleto se movimenta, se desmonta e se remonta. E a célula muda de forma. Uma célula vegetal, que tem parede celular, ela não consegue mudar com tanta facilidade de forma. As células animais que não têm parede, já é mais simples. Outra coisa é que o citoesqueleto de uma célula pode atravessar a membrana, encontrar o citoesqueleto de outra célula, e daí juntar, unir essas células. Aquilo que eu contei para vocês na aula de quando você pega um cachorrinho pelo corinho aqui da nuca e levanta. Por que não arrebenta? Porque as células estão amarradas umas às outras, ancoradas. Seguindo. Produção de proteínas. Síntese. Ribossomos. Do que ele é feito? Um tipo de material genético chamado RNA ribossomal. O que ele faz? Leitura do RNA mensageiro. É produzida uma mensagem pelo DNA, que é a receita de como fazer a proteína. O ribossomo lê essa receita e encaixa os aminoácidos que estão no citoplasma na sequência correta. Então, imagine você fazendo um bolo, você pega a receita do seu bolo, se você não souber a receita de cor, tá bom? Quer fazer um bolo que você nunca fez na vida. Põe a receita lá em cima da bancada que você vai trabalhar. Ah, farinha. Aí você vai no armário e pega farinha. Ovo, margarina. E assim vai pegando os ingredientes. O ribossomo faz a mesma coisa. Ele lê a receita, o RNA mensageiro, e vai pegando os ingredientes, os aminoácidos, e vai encaixando eles na sequência para formar aquela proteína. Tudo bem? Aqui um exemplozinho do ribossomo lendo um RNA mensageiro e conforme ele lê, a proteína sendo formada aqui em cima. Conforme os aminoácidos que compõem o formato da proteína muda e a gente vai ver a síntese de proteína em detalhes mais para frente aí. Combinado? Aqui uma imagem do ribossomo de uma célula animal, mostrando o formato que ele tem. Ele é feito de dois pedaços, né? Um chamado subunidade maior, outro subunidade menor. Mas isso é só título de curiosidade para vocês verem a forma. Continuando. Outro exercício. Anotar e responder. Presta atenção. Universidade Federal de Pernambuco. As organelas citoplasmáticas desempenham nas células importantes funções. Das associações abaixo, uma é incorreta. Tem uma aqui que não vale. Marque essa. Letra A. O retículo endoplasmático liso atua na degradação do álcool ingerido em bebidas alcoólicas. Essa organela é abundante em células do fígado.
O complexo de Golgi é mais desenvolvido em células secretoras e é responsável pela modificação e eliminação de secreções. C. Os lisossomos exercem função autofágica, contribuindo para a renovação do material citoplasmático. D. O retículo endoplasmático rugoso é muito desenvolvido em células com função secretora, como, por exemplo, em células do pâncreas e em células caliciformes intestinais. Ou, você acha que é incorreta a letra E? Os peroxissomos atuam sobre os lipídios, convertendo-os em açúcares, processo fundamental para a construção da membrana. Vai, eu já venho.
Pessoal, se vocês prestarem atenção, essas opções que eu coloquei para vocês ali já são para revisar as funções. E se você analisar, tem uma que é muito absurda, que é qual? Essa do peroxissomo. Eu conversei com vocês na aula de peroxissomos, que eles quebram peróxidos, e não que eles atuam sobre lipídios convertendo em açúcares. A célula animal nem é capaz de fazer isso. Só vegetais convertem lipídios em açúcares. Os animais não conseguem fazer isso. Eles conseguem converter açúcares em lipídios, mas o processo reverso não. Entende? Por isso que a gente, quando acumula lipídio, tem dificuldade em quebrar também. É um dos problemas que nós temos. Então, a nossa erradona é essa daqui. Ele não faz essa conversão só acontece em vegetais, então a gente nem pode generalizar para todas as células. Segundo, da onde vêm os lipídios que formam a membrana? A membrana é feita de lipídio. Da onde que vem? Do retículo liso. Retículo liso que produz lipídio. Quando você ingere muito álcool, lá no seu fígado, as células que têm retículo liso aumentam o tamanho do retículo para quebrar quando uma pessoa ingere muitas drogas, seja essas drogas alucinógenas ou medicamentos, que medicamento a gente classifica como droga também. Também o retículo é quem tem que quebrar. E aí o que acontece? O retículo aumenta para quebrar essa droga ingerida frequentemente e ele acaba aumentando a produção de lipídio. Lembram isso da aula? Então fiquem atentos, voltem na aula de organelas com membrana que vocês tiveram comigo. Revejam, isso aqui é uma revisão, as 4 primeiras alternativas. Estão todas corretas. Vamos lá. Por que lá estava certo de complexo de Golgi? Conjunto de pacotes, de sacos de membrana que armazenam, recebem açúcares, transformam e colocam em pacotinhos menores. Para que esses pacotinhos menores? Para a célula liberar. Uma glândula de suor, que libera muito suor, vai ter muito complexo de Golgi para produzir muitos pacotinhos. A glândula da parede do intestino, que vai produzir as enzimas digestivas do estômago, vai armazenar essas enzimas aonde? Em pacotinhos produzidos pelo Golgi. Então, secreção, Golgi. Armazenamento, Golgi. Continuando. Outro exercício. Uma nova universidade para vocês. A minha. Existe? Não. Fui eu que inventei a questão. Olha lá. As doenças silicose, artrite reumatose e a doença de Tay-Sachs são causadas por um comportamento incomum de qual organela? Qual organela trabalha ali de uma maneira diferente da saudável? Letra A, ribossomo. B, peroxissomo. C, o lisossomo. D, o centrossomo. Ou E, cromossomo. Faz aí, eu já venho.
Pessoal, silicose, artrite, doença de Tay-Sachs. O que está acontecendo? Células morrendo ou estruturas internas da célula sendo destruídas. Quem que faz a morte celular programada, seja uma programação para algo bom ou para algo que gera uma doença? Quem que faz a degradação de estruturas internas da célula, chamada autofagia? Isso, lisossomo. Liso, lembra? Lise, quebra, destruição. Ele pode quebrar uma molécula, um invasor que foi englobado pela célula, ou ele pode quebrar a própria célula. Essas doenças aqui são o próprio lisossomo atacando a célula de maneira indevida. Continuando, olha lá, aquela imagem destacando o peroxissomo. O peroxissomo, ele armazena enzimas digestivas. Opa, ele armazena alguma coisa? Ele vem da onde? Do Golgi, o Golgi é que fabrica ele. Tá bom? Lisossomo, armazena enzimas. Quem fabrica ele? Golgi também. Gente, armazenamento. Se é um pacotinho de membrana com alguma coisa dentro, veio do Golgi. No caso do peroxissomo, enzimas que vão quebrar peróxido. Então essas enzimas são produzidas pelo ribossomo, são transformadas no Golgi e empacotadas, vira o peroxissomo. Enzimas digestivas do lisossomo, produzidas pelo ribossomo, transformadas e empacotadas no Golgi, guardadas no formato de lisossomo. Entenderam? No espermatozoide dos animais, existe uma grande bolsa na ponta dele, que guarda enzimas próprias para ele poder atravessar uma camada gelatinosa que tem em volta do óvulo. Aquilo é o quê? Aquilo é como se fosse um lisossomo gigante. Se é como se fosse um lisossomo gigante, ele também vem do complexo de Golgi. Aquilo chama-se acrossomo e está ligado com a chegada do espermatozoide no óvulo. Interessante, né? Outra organela, membranosa, vacúolo. Lembra o nome? Vacúolo é porque parecia que não tinha nada. Aprimoramos a técnica, melhoramos os corantes e vimos o que tem lá dentro. O que tem lá dentro? Pode ser um vacúolo digestivo. A célula englobou alguma coisa que precisa ser quebrada. Aí vai vir o lisossomo para jogar as enzimas. Pode ser um vacúolo contrátil ou pulsátil. O que ele faz? Joga sais no citoplasma ou recolhe os sais do citoplasma para controlar a entrada e saída de água por osmose. Organismos que mudam de ambientes, para ambientes salinos ou dulcícolas, ambientes doces, ele precisa controlar, senão ele vai morrer, seja porque vai entrar muita água ou porque vai sair toda a água. Plantas, para poder absorver a água do solo, a chamada pressão positiva da raiz, tem que ter uma concentração de sais superior à do solo. Agora, se eu uso no solo uma água muito cheia de minerais, a planta tem um limite que ela não consegue mais absorver. Por isso tem que ter um cuidado muito grande com o uso de água mineral para irrigação. Então quem usa água de superfície, água de nascente, água de poços ou água de rios para irrigação, tem que cuidar. Porque com o passar do tempo você está aumentando a carga de sais minerais no solo, o que pode levar a um processo de excesso de sais, o vacúolo da planta não compensa, ela não absorve mais água e você causa desertificação, gente. A gente já viu isso acontecer, a humanidade já causou isso por desconhecimento mais de uma vez. Então a irrigação, ela é importante para a agricultura, mas ela tem que ser usada com muita sabedoria para evitar esse problema. Nada como o que está acontecendo nessa semana, nesse mês, no estado, né? Chuva, a melhor irrigação que a gente tem. Na falta dela, a gente recorre a outras saídas. Então, lembra que aqui é um desenho, né? Não é uma imagem de microscópio, é um desenho mostrando um protozoário chamado paramécio. Cuidado, não existe um ser com essas cores, isso aqui é um esquema montado. Exercício para vocês. Desculpe o erro, gente, acabei repetindo o número aqui, mas vocês consertam no caderno, coloquem o número correto. Número 4, Unigef. Dentre as funções abaixo, apenas uma não se refere aos retículos. Qual é? Letra A, síntese de proteínas. B, degradação do álcool e demais toxinas. C, síntese de lipídios. D, transporte de moléculas. Ou E, degradação dos peróxidos. Faz aí, eu já volto.
Pessoal, fácil, né? O retículo produz proteínas, um retículo rugoso, cheio de ribossomos grudados. O retículo liso, ele produz lipídios e quebra álcool e demais toxinas. Ele é uma rede de tubos por onde as moléculas são carregadas dentro da célula. Mas o que ele não faz? Degradação de peróxidos. Quem faz isso? Peroxissomo. Lembra? É ele que quebra os peróxidos. Então, relembrando o retículo, A, B, C e D. É isso aqui que o retículo faz. Cadê o retículo aqui na célula? Produz proteína. Tem que estar perto dos materiais para produzir proteína. Esses materiais estão próximos do núcleo. O retículo, perto do núcleo. Essa partinha azul é o retículo liso. É a continuação do retículo, onde não tem ribossomos grudados. Combinado? Seguindo em frente. Plastos e mitocôndria. Gente, plastos e mitocôndria é aquela situação que nós já vimos, que houve uma célula englobando a outra para se alimentar, e no momento em que ela percebeu que era mais vantajoso conviver com aquele ser que ela englobou do que quebrar, começou a se formar essas estruturas. É algo um pouquinho mais complexo, eu vou falar isso para vocês mais para frente, mas a gente tem provas como plastos e mitocôndrias, tem DNA próprio, tem duas membranas, tem ribossomo próprio, se reproduzem independentemente dentro da célula. Então, são evidências de que aquilo foi trazido para dentro da célula e não surgiu ali dentro. Porém, em fotossíntese e respiração, eu vou detalhar melhor essas organelas para vocês. Hoje, só para a gente ver onde eles se localizam, os plastos nas células vegetais e nas algas protistas, as mitocôndrias só não existem em procariontes, nos eucariontes elas existem, quantidades variam conforme o tipo de célula. E para fechar o nosso dia, indicando a mitocôndria ali, estava esquecendo de apresentar a flecha, para fechar o nosso dia, ficou claro do que a membrana é feita e o que ela faz? Ficou claro que ribossomo, citoplasma e citoesqueleto, toda célula tem? E que organelas com membrana só as eucariontes têm? Ficou claro que nem tudo que nós conversamos, fora isso aqui, estão em todos os tipos celulares? Né? E que algumas coisas podem se repetir, ter mais de uma mitocôndria, ter mais de um complexo de Golgi, ter mais de um núcleo. Então tá bom. Então lembre disso aqui também. Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, desenhe, escreva, cozinhe, limpe, conversa com quem está com você. Mantenha uma rotina e esse período de isolamento vai passar muito mais tranquilamente. Obrigado por estar comigo nessa aula e até a próxima aula.